diz a Timóteo, olha lá, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Meu amado, se o coração não for puro, não é amor, é falsidade, tapinha nas costas, visando o que você tem, o que você pode me dar. Para o puro, tudo é puro. O puro não almeja o pódio. O puro não almeja posição. Ele já tem uma conquistado por Cristo. É assentado com Ele, acima de todo o principado e de toda a potestade. Depois ele diz que esta admoestação também vinha de uma consciência boa. Meu amado, grande parte dos evangélicos não tem uma consciência boa. Eu nunca tive. Quando eu era evangélico, eu não tinha uma consciência boa. Porque uma hora eu estava salvo, outra hora eu ia para o inferno. Uma hora Deus me abençoava, outra hora Deus me soltava a mão. Outra hora eu fiz a campanha direito, outra hora eu estava em falta com Deus. E eu vivia assim, no inferno de Dante, como tem aí um termo usado. Eu vivia assim, entre o céu e o inferno, com a mente golpeada. Será, cara, que é que eu estou fazendo alguma coisa ruim? Você já passou por isso? Cara, a gente deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque olha só o índice de colesterol. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Tá, comendo muita paçoca, muita bananada, muita goiabada, comendo muito cuscuz. Maneira. Então, uma consciência boa foi o que Cristo fez em mim, quando eu descobri que a obra perfeita dele foi realizada naquele madeiro por mim e por você. Nunca mais fui golpeado. Quando alguma coisa estava ruim, automaticamente a minha consciência boa dizia: todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Eu amo a Deus, embora eu não entenda, mas eu sei que estão cooperando para o meu bem, porque a minha consciência boa acredita no que diz o Evangelho. E vem então a frase de hoje, desta noite: e de uma fé sem hipocrisia. Esta palavra hipocrisia na Grécia era o termo usado aos atores gregos que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam. Este é o termo da palavra hipocrisia. Hipocrisia é o ato de fingir, de representar virtudes, sentimentos que uma pessoa não possui. Este é o hipócrita. O sistema religioso tem uma fé com hipocrisia. Finge que acredita, finge que faz, finge que é, mas não é. Finge que te ama, mas não ama. Diz que está tudo bem, mas não está. É uma fé com hipocrisia. Hipocrisia também é um conjunto de crenças e ideias que o hipócrita quer que você faça, mas ele mesmo não faz. Ele manda você jejuar, mas ele não jejua. Ele manda você dar o dízimo, mas eles não dão. Ele manda você aceitar Jesus, mas eles não aceitam a palavra dele. Isso é o hipócrita. E isto é condenável diante de Deus. Hipocrisia religiosa. Isto é condenável diante de Deus. Eu fui um hipócrita. Eu dizia que eu era uma coisa, mas lá dentro eu não era absolutamente nada daquilo que eu vivia. Eu queria impressionar as pessoas. Eu queria ser reconhecido pelas pessoas. Eu queria que as pessoas me vissem como um grande homem de Deus. Eu estava ali para mostrar às pessoas o meu eu.
A minha roupa, o meu terno, eu jejuei, eu dei, eu sou dizimista fiel. Isto é hipocrisia, porque lá dentro eu não era nada disto. Olha o que Jesus disse aos fariseus. Mateus 23, tem aí. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Por quê? Porque eles dizem e não fazem. Está cheio por aí. Vamos evangelizar amanhã. Quem é que vai? Vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. E o pastor? Cancún, ele e a esposa dele. Gastar o dinheiro dos irmãos. São hipócritas. Não, mas eu sou o pastor da igreja, eu não posso evangelizar. Mas você que tem que dar o exemplo. É o dono do caixão, dono do defunto é que pega no caixão, é isso mesmo essa frase? Jesus sempre repreendeu esta atitude. No versículo de número 4 ele disse o seguinte: atam fardos pesados e difíceis. Veja se isto aqui só houve uma mudança geográfica, porque é o retrato do que acontece aí fora. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui é uma hipocrisia. Eu não posso andar de bermuda, eu não posso ver televisão, tudo que eu tenho é o melhor para Deus, mas eles mesmos vão para suas festas, se banqueteiam, sua casa tem os melhores televisores, suas bermudas são de marcas, são as melhores. Eu não posso ir ao shopping, eles passeiam no shopping. Eu não posso ir no cinema, mas na casa deles tem cinema. Eu não posso ir na praia, mas na casa deles tem piscina enormes. É que Deus é esse que proíbe um e libera para o outro? Aonde está o meu direito? Ou eu não tenho direito também de usufruir do melhor desta terra? Ou a bênção de Deus não é também para os menos favorecidos? Ou aqueles que levam isto no peito, que evangelizam, que limpam, que varrem, não têm direito de comer também com os sacerdotes? A bênção é só para eles? A janela só abre para eles? O céu só abre para eles? Deus só fala com eles? Estamos fritos? Estamos fritos. Porque nós não ouvimos a voz de Deus. O Espírito Santo não usa ninguém como profeta, só usa eles. Deus só revelou a eles, não revelou a nós. Não é assim? É assim. Estou falando a verdade, é olho no olho mesmo. Ninguém tem coragem de falar isso, mas eu falo. Se eu morrer hoje, boa sorte, não estou nem aí, meu irmão. Volto para casa. É que eu tenho peito de arrebentar com isso. Alguém tem que se levantar e falar a verdade mesmo para essa turma que está aí, meu amado. Pô, tolerância é zero. Então eu não tenho Deus, Deus não revela, não fala comigo, eu não tenho direito também a ter riqueza, a janela dos céus só abre aqui, eu tenho que trabalhar de sol a sol, você trabalhar também, tem que dar o seu tudo e eu não dou nada. O que eu tenho visto é isso aí, essa hipocrisia religiosa. Vocês amando a obra de Deus e eles aqui amando o que vocês fazem com a obra de Deus. Olha isso aí. Não, vamos ler. Olha isso. Olha Jesus dizendo àquele povo lá, meu irmão. Olha só. Olha a situação. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Pessoas já chegaram. Meu amado. Eu já falei com os irmãos aqui. Eu ainda vou fazer isso, porque o fluxo aqui não para. A cada domingo chega aqui 15, 20 ligações diretas. Eu vou colocar um espelho lá na frente para a pessoa ver como é que eles chegam aqui. Você tinha que ver você quando você chegou aqui. Arriado,
não conseguia nem levantar direito, cheio de medo. E viu o irmão rindo ali, se escandalizou. A nossa liberdade em Cristo, né, meu irmão? Meu amado, olhe a palavra que se apresenta, veja se isto não é o retrato nu e crua hoje aí fora, de onde você já passou. Eu não estou inventando história da carochinha, eu estou falando agora para 107 mil pessoas que estavam escravos na mão desta gente, que se alimentaram, que se embriagaram com o teu sacrifício, pisaram em você, te colocaram como tapete, se dizendo homem de Deus, fizeram sobre vocês senhores feudais. E quando essa palavra dilacera, prega daqui, rebenta dali, e bate naquele ministério, e bate naquele, sabe o que eles gritam? Geraldo, você é herege. Sim, junto com esse que escreveu isso. Vocês atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos, nem com o dedo eles querem movê-lo. Depois ele continuou, porque ele dava um chicotinho. Depois ele continuou no versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filectérios e alongam as suas franjas. Tinha um que eu cheguei a ter uma intimidade com ele. Eu falei com ele, mas a sua voz é tão boa, você fala tão legal, suave, por que é que quando o senhor ora na igreja, o senhor fala, Senhor? Para que isso? Se antes de você abrir a boca, o Senhor já conhece tudo. Não é por muito falar. Você quer impressionar as pessoas, pastor? Você quer autossugestionar? Você é um hipócrita. Como eu disse, a hipocrisia na Grécia era o termo usado aos atores gregos que usavam máscaras de acordo com o papel que representavam. A religião monta um palco ilusório com seu teatro, engana os incautos, fazendo-os decorar scripts e roteiros de engano que Deus jamais escreveria para os seus filhos. Deus jamais escreveria o roteiro evangélico que os pastores escrevem para os seus membros. Jamais. São proibições, são mandamentos, eles são impiedosos, são intolerantes, e quando alguém precisa deles, lá vem a frase decorada: o irmão está orando pouco, o irmão está dizimando, eu não vi o irmão fazer o propósito, porque essas são as espadas da hipocrisia. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. E o versículo de número 14, Miguel, que é depois do 13, para te ajudar um pouco aí, olha lá: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Vão lá, comem tudo, bebem tudo, acabam com tudo. Para justificar isto lá, eles fazem longas orações. Por isso, disse Jesus, nos dias de sua carne, sofrerei juízo muito mais severo. 15, tem aí o 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes. Para parar aqui. Então, inferno não tem filho. Então você vê que é uma linguagem de figura, que inferno é sepultura. Então eles rodam os céus e a terra em busca de um novo convertido. Bota anúncio na rádio, é show gospel, fazem isso, fazem aquilo. Então o cara já está lá no mundo, debaixo, no chamado mundo, né? Debaixo de morte. Está morte aí.
é drogas, é carnaval, tudo isso é morte. Semeia na carne é morte, é uma vida, é uma falsa vida. Traz ele para dentro desse ambiente que eles chamam de igreja. Aqui, ele é filho da morte 2 vezes. Começa como Jesus tem uma obra na sua vida. Começa dizendo que Jesus te ama. E depois que você entra, aí o próprio Jesus que te amava já vai soltar a mão sobre você. O próprio Jesus que tinha uma obra na tua vida vai te mandar para o inferno se você não der dinheiro. Ora, quem é que vive assim com uma vida dessa? Jesus disse: vocês rodam o céu porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Depois ele diz no versículo de número 16: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso não é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Pode parar de novo. Olha, meu amado, olha os camaradas como é que são, gente. Quer dizer que o templo lá em Jerusalém, o cara dizia, eu juro pelo templo. Ele dizia, você não está jurando nada, quem é o templo? Mas quando o cara dizia, eu juro pelo ouro, opa, está obrigado a cumprir então. Porque o que é mais importante aqui não é o templo, é o ouro. O que é mais importante nessa hipocrisia religiosa não são os templos, vidas compradas por ele, porque vocês são o templo. O importante para eles é o ouro, é o bolso, é o vil metal, é o teu salário. Esta é a preocupação. E era isto que ele estava repreendendo. E é isto que o Cristo em mim ressuscitado está repreendendo esta noite. E eu creio que estas mensagens são sim libertadoras. Se eu tenho um grau de consideração com as pessoas que me ouvem, eu creio que vocês não vão trabalhar para sustentar mais homens nenhum. Vocês não vão tirar 10% do vosso dinheiro. Vocês não serão mais escravos de homens. Vocês não vão ser obrigados a estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, desfazendo o casamento, deixando de cuidar da esposa, deixando de cuidar do filho, deixando de sair com a vossa família, para botar as costas para essa gente passar por vocês, enquanto eles se banqueteiam nas suas festas e dão o maior festival, e vocês aí trabalhando de sol a sol. Chega, tolerância zero. Estamos cansados disso. Queremos evangelho. Queremos a verdade de Deus. Bênção no pastor, bênção na minha vida também. Ou não somos todos filhos de Deus? Ou estamos lidando aqui numa situação de privilegiados? Não, senhor. Se o senhor é abençoado, pastor, eu também quero ser. O que o senhor está fazendo? Não, eu vou ao monte. Então isso não é sinal de bênção. Deus não está lá. Alguma coisa o senhor está fazendo, sendo mais abençoado do que eu. O senhor trabalha? Ah, se o senhor trabalha é outra coisa. Mas nós não vamos mais. Eu vos admoesto em amor, todos vocês que ouvem a mensagem da graça. Chega, tolerância zero. Chega com essa hipocrisia. Queremos homens que preguem a verdade do evangelho, e daremos a vida se for verdade. Que nada contra a verdade, a favor da verdade tudo, com equilíbrio e com moderação. Mas se vier com engano e com hipocrisia, estamos fora. Tchau, fui, acabou, já é, demorou. É assim que se fala. Ai de vós, gente, quem lê isso aqui não pode acreditar que existe pessoas assim, mas existe. Depois ele diz no 17: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro
ou o santuário que santifica o ouro? Eu vou responder. Claro que para eles é o ouro. Vamos trazer para os nossos dias. Qual é maior? O dinheiro do santuário que são vocês, ou o santuário que está dando dinheiro a vocês? O santuário. Gente, vocês são os mais importantes. Não se apegam nisso que é homem de Deus que vai botar a mão na sua vida. O mesmo não. Deus está na sua vida, abençoado. Você não precisa da mão de ninguém. Você não precisa de oração forte. Você já tem um Deus forte que ouve a sua oração. Você não precisa de punhado de sal. Tu és sal. Você não precisa de vela. Tu és luz. Você não precisa de nada do que Cristo já não tenha te dado. Tu és templo, tu és santuário, tu és morada, tu estás perfeito, tu és abençoado com todas as sortes de bênção. Esse é o retrato da religião atual. Uma religião com hipocrisia. Eles sabem, não todos, que tem muita gente boa por aí, mas a grande maioria sabe que eles não podem fazer nada por você, porque Cristo já fez tudo. Tudo o que Cristo tinha para fazer por você, Ele gritou lá em Jerusalém, e todos ouviram a ponto do véu rasgar de alto a baixo. Ele estendeu a mão para os lados, estendeu para o outro e disse: está consumado, tetelestai, acabou, tudo pronto, não resta mais nada a fazer. Vocês estão perfeitos em Cristo. Meu amado, esta é a realidade. Cansamos disso. Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 24, olha o que Paulo diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Então é o quê? Um hipócrita. Está dizendo a você, não furta, mas ele é o ladrão. Então tu que dizes, olha, tu que pregas, então era alguém que estava pregando o evangelho, possível evangelho. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. 22, dizes que não deve cometer adultério, comete. Tu abomina os ídolos, mas rouba as vidas, rouba os templos. Não é o templo, são os templos. São as vidas foram roubadas. Tu foi roubado, meu amado. Tu foi enganado e foi roubado. Brincaram com as tuas emoções, te roubaram, com Bíblia na cara. Amparado na lei de Moisés, tomaram o teu dinheiro, 10%, que correspondeu a todo o teu 13º, você entregou lá. Sem pena, sem amor e sem piedade. Os abraços eram com hipocrisia. Os tapas nas costas também com hipocrisia. E quando você procurou amor, não tinha. Porque Mateus 23, 25, 28, olha lá: ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este mesmo por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Depois ele diz no versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. 27, ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Aqui está bonitinho. Perfume é Pierre Cardin, terno Yves Saint Laurent, mas lá dentro hipocrisia, maldade, engano, dolo, olhando para o teu bolso. E como eu disse para o nosso irmão, é mais um menos um. É números, é uma igreja de numerologia. É mais um menos um.
É isso que é preocupação. Ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente, lá dentro, onde Deus vê, cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Este é o retrato de quem vive uma hipocrisia. Depois ele continua no versículo 28, olha lá: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantos dos senhores testemunharam isso? Eu estou falando uma realidade em Cristo, que eu vivi e vocês viveram. Se vocês pegarem este microfone, cada um dos senhores tem um relato de hipocrisia que vocês sofreram, por onde vocês passaram no lugar que se dizia Igreja de Cristo. Estou aqui contando história da carochinha, estou aqui perseguindo ninguém não. Eu estou falando a verdade que dói, mas nos hipócritas. Em quem sofreu pela hipocrisia é uma massagem, é uma voz que estava preso na garganta. É isso que essa mensagem é, uma voz que estava preso, porque fomos vítima disto aí, ó. Confiamos. Entregamos a nossa vida, contamos os nossos segredos, demos o nosso dinheiro, abrimos a nossa casa, e o que é que tinha dentro deles? Cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o que disse, olha esta palavra onde eu fui buscar isso, hein? Provérbios capítulo 26, 23. Grava isso aí. Como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Já viu um vaso de prata? Mas ele está como era um vaso de barro, mas ele está coberto de quê? De prata. Aí quando você olha, caramba, ô glória, ô terra, saramandaia. Mas lá dentro é um vaso de barro. Diz que assim são os lábios amorosos e o coração maligno. 24. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas lá no íntimo encobre o engano. 25. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Este é o hipócrita. Fomos vítimas deles. Versículo de número 26. Olha lá. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, e a sua malícia se descobrirá publicamente. Pode aguardar. Eles não vão adiante. Uma hora a casa cai. E eu disse ao meu irmão ontem, eu sofro, mas eu vou te falar a verdade. Ninguém pode entrar aqui ou me ligar e falar, o senhor pregou aquilo e não é isso. O senhor sabia que inferno era sepultura e nos manteve cativo. A mim, ninguém vai falar nada. Tudo que eu descobri eu entrego tudinho. Ainda que o seu ódio se encobre com engano. Jesus disse, lá dentro estão bonitos por fora, mas lá dentro são como ossos de rapina podres, imundos, são sepulcros caiados. O sábio disse, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 28 e 29. Olha lá. Porque não é judeu, não é cristão, não é de Deus, não é usado pelo Espírito Santo, não é cheio da unção,
quem o é apenas exteriormente. Quer dizer que não tem nada a ver com essa hipocrisia. Coça, mas eu vou falar. Não adianta ficar aqui no meu ouvido, não. Vou falar. Que gostam de ser muito santo, mas em casa bate, espanca. Gostam de ser muito santas, mas fala mal da irmã, calunia, faz fofoca. São mentirosos. Conheço um monte. Quando vê a ligação lá de São Paulo da Claro, o filho está aqui e diz assim: fala que mamãe não está aqui não. Balabachúria. Fala que mamãe não está aqui. Balabachúria? Mas que espírito da mentira é esse? Não, a minha mãe mandou dizer que não está aqui na Manaia. O cara lá já sabe, é casa de crente, olha a mentira aí. Eu atendo o telefone, o cara liga lá para casa: meu irmão, não tenho dinheiro, estou desempregado, a obra está ruim, gastaram dinheiro no carnaval, gastaram no Natal, quando tiver dinheiro, pago, dá licença, pum. Mas fala a verdade. Aí depois quer vir para cá rodar no manto, rodar no... Se vir com um som do telefone aqui, eu corto logo a linha. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Tem nada a ver com o exterior. Com o exterior se engana muito bem. E nós cansamos de ser enganados. Nós éramos levados pelo exterior, meu amado. Tu te lembras quando tu estava procurando uma igreja evangélica? Tu te lembras? A gente tinha muito isso, né? E aí, irmão, tá congregando onde? Procurando uma igreja aí. Ô, cara, o pastor tem as divinas revelações do Espírito Santo. Acho que eu vou ficar lá mesmo. A gente ficava em busca disso. Como quem vai às bruxas, como quem lê a mão. E ali tem a revelação, ali tem isso, ali tem aquilo. Meu amado, nós fomos vítimas disso. Levados pelo exterior, e fomos presas fácil do lobo. Que o lobo, né, meu irmão? Ele não vem com aquele dentão igual o meu. É bonitão, igual o Miguel, quando faz a barba, quando bota shampoo. Ô, Miguel fica parecendo até o Jim Jones. Aí todo mundo... Meu amado, olha isso aí, versículo de número 29, olha aí. Porém, judeu, cristão, Paulo estava usando uma analogia entre os judeus para ele entender, porque os judeus eram era o povo escolhido, tinha direito à bênção divina. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui não cabe hipocrisia, porque aqui neste território a circuncisão não é exterior, não é feita pelo sacerdote, é feita de Cristo. O louvor, a honra, a glória, a obra não é feita por homens, mas a obra foi feita por Deus. Aonde? No meu espírito, no teu espírito. E tirou toda a hipocrisia, tirou todo o coração sujo, tirou toda a consciência má e nos apresentou perfeito a Cristo, para dizer que a sua graça nos basta. Então não cabe hipocrisia. Ninguém aqui vai dizer assim: eu sou mais usado que aquela irmã. Não consegue. É reprovado na hora pelos irmãos. Ninguém aqui vai dizer: eu jejuo mais, por isso Deus me usa. É reprovado. Os irmãos vão dizer: pode parar, meu irmão. Aqui não.
Aqui somos todos nivelados. Deus deu uma medida de fé a cada um. A mesma fé que tu tem, Ele também tem a mesma medida. A medida é quanto? 200 gramas? 200 gramas de fé para cada um. O que acontece é que alguns têm mais confiança nessas 200 gramas que o outro. Mas cada um tem a mesma medida da fé. Não há hipocrisia entre nós. Estamos todos nivelados. Somos todos membros do mesmo corpo. A obra de Cristo no nosso espírito nos livrou de toda a má consciência imposta pela religião. A religião nos colocou má consciência. Se o irmão andar de bermuda, o irmão está igual o crente mundano. Vai com uma prostituta, passa e vê você de bermuda. Você acredita que me falaram isso? E que a prostituta me vê de bermuda? A prostituta não quer nem minha bermuda, a prostituta quer meu dinheiro igual você quer, pastor. O senhor também transformou a igreja numa prostituição, num espírito de meretrício. Um compra e venda com o corpo de Cristo. Um toma lá, dá cá. Aqui todo mundo vale quanto pesa. Qual é a diferença? É que a outra está atrás do meu dinheiro, você também está atrás do meu. O que acontece é que a outra está escancarada. A outra... Você não, você vem com falsos amores. Vem que Jesus te ama. Tem uma obra na sua vida. Vem. Vem. A obra de Cristo nos livrou de tudo isso. Tínhamos um medo terrível. Eu já contei aqui, tinha um irmão que ele fumava cigarro dentro do banheiro lá da igreja. Deus vendo. Os irmãos vendo, e quando a gente brincava com ele, vem um pastor, me dá uma engolia. Pode ser, pastor. Pode ser, pastor. O que é? Dor de dente. Com medo do pastor. Cada má consciência que se o pastor visse, ia desligar ele do céu e da terra. Quem é que já teve medo disso? Diga oi. Olha quantos aí. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 9, versículo de número 11. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quando, porém, veio Cristo. Então, antes de Cristo vir, como era? Era olho por olho, era dente por dente. Olha o sacerdote, está em pecado, traga o dízimo. Mas diz que quando, porém, veio Cristo, como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não foi dessa criação. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção, a salvação eterna. Depois ele diz no versículo 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, aspergidas sobre os contaminados, os purificam, quanto à purificação da carne, 14, muito mais. Se o sangue dos bodes purificavam os judeus, quanto àquilo que eles cometiam na carne, muito mais. O sangue do bode purifica. Volta o 13. O sangue de touros e de bodes santificava quanto à purificação da carne, o exterior. Olha o 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa carne também. A obra é onde? No Espírito. A carne é o sangue de touros e de bodes, a lei, o exterior, a hipocrisia, o farisaísmo, aqui fora, para mostrar. Você tem que ver, vindo do monte, estou jejuando, olha a olheira, olha o envelope do dízimo, jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo, isto é sangue de bodes de touro, que purificam segundo a carne, isto é a lei, é o farisaísmo, é a hipocrisia religiosa, a falsidade. São os lábios que amam,
mas lá dentro que condenam. Mas muito mais, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ouça, só se serve ao Deus vivo quando a consciência está purificada pela obra do Espírito Eterno. Enquanto isso, ele vê demônio, ele vê pombagira, você vai para o inferno e vai matar, e o pastor que disse, por que isso? Porque lá na minha igreja, porque aí, ele vive tudo isto, porque a consciência dele não foi purificada dessas obras mortas, e ele vive uma fé com hipocrisia, foi o que Paulo disse. Então, quando você entende isso, você não vive uma fé com hipocrisia. Quando você vive isto, você vive uma fé autêntica. Quando você não vive isto, você vive uma fé com hipocrisia, acredita hoje, desacredita amanhã, coleciona amuleto, rituais, objetos consagrados, vive na hipocrisia da religião, apoiados em sabedoria humana. E foi o que Paulo disse em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5, olha aí. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação e linguagem de sabedoria. Vê a diferença? Ostentação e linguagem de sabedoria. Paulo disse, quando eu fui anunciar a vocês o testemunho de Deus, quando eu fui levar a revelação desta palavra, eu não fiz com ostentação nem de linguagem de sabedoria. 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se vives com hipocrisia, é uma fé apoiada na sabedoria humana. O pastor disse, ele é teólogo, ele estudou, quem falou foi o professor da escola dominical, não apresentou texto nem contexto, mas ele é assim, a minha fé está apoiada nesta sabedoria humana. E traz orgulho religioso, tá? E o meu pastor é PhD. E é mesmo? É. Mandou a gente ir em jejum e levar o envelope do dízimo. Primeiro domingo que vem agora é Santa Ceia. Nossa! Paulo disse, mas é a minha pregação é para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Mas a minha fé deve estar apoiada onde? No poder de Deus. E o poder de Deus não é saltar no mistério, não é bater pandeiro. O poder de Deus não é falar balabachúria. Poder de Deus é o Evangelho. Então, quando a minha fé está apoiada no Evangelho, eu estou apoiado no poder de Deus e vivendo uma fé sem hipocrisia, porque está escrito, eu creio, é a boca de Deus, eu tomo posse, eu recebo. É o que Paulo pregou lá em Romanos, Miguel, capítulo 1, tem aí? Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o quê? Então, se não tem Evangelho, não tem poder. Mas o poder desceu lá, o poder da hipocrisia. Pastor, o senhor tinha que ver, mas o pastor rodou, o pastor tirou o paletó, quando ele rodou, desse lado caiu 10, eu sei, CC, né? Porque poder de Deus não derruba ninguém, poder de Deus levanta, porque poder de Deus é evangelho não derruba ninguém, abençoado, evangelho edifica, coloca de pé, dá herança, liberta da hipocrisia, isso é a verdade de Deus. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele de crer, primeiro do judeu, também do grego. 17, visto que a justiça de Deus se revela no monte, na igreja do vai quem quer, na igreja do foi que foi. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de obra em obra,
de sacrifício em sacrifício, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quem vive por fé e diz glória a Deus, diga glória a Deus. Então, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem poder de Deus, porque o poder de Deus, a justiça de Deus, se revela no Evangelho. Se não tem Evangelho, não tem revelação da justiça de Deus. Agora, para o religioso que vive de hipocrisia, o que é o poder de Deus? É a fita, é o óleo, é o sal, é a água ungida, é a água mungida, é a água... Efésios capítulo 2, versículo 8, 2 versículos para terminar. Olha lá: porque pela graça sois salvos. Sois salvos mediante o sacrifício. Pela graça sois salvos mediante a obra. Então, a salvação pela graça é mediante o quê? A fé. E essa fé não vem de vós. Esta fé é um dom de Deus. E quando eu vivo esta fé, eu não estou vivendo uma hipocrisia, porque ela não é uma fé produzida por mim, é uma fé que é dom. E quando eu não vivo isso, eu vivo uma hipocrisia, porque é uma fé produzida por mim. Eu dei, eu fiz, eu busquei, eu fui, eu semeei, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu vou ao monte. É uma fé com obras. Mas ele disse que esta fé, do qual vocês são salvos por meio dela, não vem de vós, é dom de Deus. Ponto e vírgula. Versículo 9: não é de obras, para que ninguém se glorie. E aonde cabe a hipocrisia nessa? Aqui, em lugar nenhum. Então, Hebreus capítulo 4, versículo de número 14 ao 16, eu deixo vocês com essa palavra antes de terminar. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. 16. Acheguemo-nos, portanto. Olha que palavra linda. Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiantemente. O hipócrita não pode fazer isto, porque ele não vive uma verdade, ele vive fábulas, ele vive conto, ele vive uma história. É um ator, ele vive fingindo, ele finge que acredita, mas alguma coisa dá errado, ele já não acredita mais. O que eu estou fazendo? Que Deus é esse? Sou dizimista fiel? Onde está tu, Senhor? Tu mandou fazer prova de você? Quem chega confiantemente ao trono da graça diz: eu sei que eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Eu não estou entendendo com clareza, não posso ver, os meus olhos físicos me prendem a esta situação que está contrariando as minhas expectativas, mas eu não ando pelo que vejo, eu sou da fé, eu ando pela fé no sobrenatural. Eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu tomo posse. Eu acredito no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa não é uma fé com hipocrisia, é uma fé no poder de Deus, porque é isto que diz o Evangelho a teu respeito. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse e vivo reinando em vida e em perfeita vitória. É totalmente diferente, porque eles se abalam. Está vendo? Não fez o jejum, quebrou a campanha, não deu o dízimo. E agora? E agora Satanás está furioso. E Satanás está vindo por aí. E pega daqui, e pega dali. E a cuca vai pegar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente.
É como eu chego esta noite, confiadamente ao trono da graça de Deus, e digo a cada um dos senhores: Deus está no controle das vossas vidas. Nenhum dos seus planos podem ser impedido. Coronavírus não pode impedir o plano de Deus na tua vida. Quem te persegue não pode impedir o plano de Deus na tua vida. O desemprego não pode impedir o plano de Deus na tua vida. Deus é maior do que tudo. Acheguemo-nos confiantemente, não é com hipocrisia nem com medo que vai dar certo e amanhã, e como será o amanhã? Responda quem quiser. Sarabá, sarabá. Eu vou lhe dizer o que vai acontecer amanhã. Vou lhe dizer com maior convicção, porque eu acabo de chegar confiantemente no trono da graça de Deus. Amanhã viverás o melhor dia da tua vida, porque Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. O Senhor fala isso porque o Senhor não sabe como eu entrei aqui. Eu não sei, mas aquele que te comprou naquele madeiro sabe, porque antes da palavra sair da tua boca, eis que Ele conhece todas. Ele conhece todos os dias da tua vida, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ele dá ordem às estrelas e nenhuma delas falta. Ele diz à onda do mar: até aqui tu virá e não passará. Ele tira reis, Ele remove reis, Ele estabelece, Ele levanta, Ele exalta. Receba! Isso é uma fé verdadeira. Isso não é uma fé com hipocrisia. Senhor, Senhor, se tu quiser tu faz, se tu não quiser tu não faz, né, Pai? Hipócrita. Diz que acredita, mas não acredita. O profeta disse: não temas e não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, junto ao a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu termino com 2 de Coríntios capítulo 4, versículo de número 11, e deixo você dormir aí com um cordeirinho, aquele sono dos justos. Eu não sei se vai dar para me dormir não, estou devendo um dinheiro no cartão de crédito. Papai está no controle. Estou te dando um sustinho aí para você parar de ficar gastando dinheiro aí com que não presta. Encheu a goela de Coca-Cola, limão, né? Coca-Cola sem açúcar, né? Gastou demais no cartão de crédito e agora está com medo, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Papai está no controle. Você já passou por tantas situações de estar aqui? Quantas situações você pensou que não tinha mais jeito nenhum, e Ele lá diz: tu és o meu filho, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele apertou um pouquinho daqui, mas Ele não pode te voltar atrás. Deus é irreversível, Deus não pode mudar com você, não há mudança e nem sombra de variação. Ele te ama eternamente, os seus cuidados estão sobre a tua vida. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 13, tendo porém o mesmo espírito da fé. Não é diferente, é o mesmo. É o mesmo espírito que está aqui, é o mesmo que está aí. O mesmo espírito da fé. Não é uma fé com hipocrisia. É uma fé autêntica e genuína no que Cristo fez por nós naquele madeiro. Este espírito da fé está aqui esta noite, está aí no YouTube.
é o mesmo, não é diferente, ninguém melhor do que ninguém, temos o mesmo espírito da fé. E ele disse, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso é que também, porque é o mesmo espírito. O hipócrita não fala, eu vou falar, vai que não acontece. Claro, você quer ser visto pelos homens, quer que a sua palavra seja... Mas nós não, nós temos o mesmo espírito da fé. Eu acredito que Deus está no controle da tua vida. Eu acredito que esta situação não vai paralisar você. Eu acredito que há de vir uma provisão financeira na tua vida. Eu acredito que tu estás curado pela chaga de Cristo. Eu acredito que o teu casamento é uma bênção e que o divórcio é uma fraude, é uma mentira. A tua mulher é uma mulher de Deus, o teu marido é um marido de Deus, os teus filhos são prósperos, felizes, abençoados. É o mesmo espírito da fé. Eu falo porque eu creio. Nós cremos? Vamos ficar com essa palavra.